te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicando-os aos vossos santos serviços. Sempre nos obtenha o vosso auxílio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, no versículo de 21 a 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, prostrou-se e suplicava: Dai-me um prazo e te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão e soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés e suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contou tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicastes. Não deverias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregá-lo, aquele empregado, aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E assim que o Pai, que está no céu, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos leva a esse tema tão difícil pela nossa própria natureza humana, mas tão necessário. A pergunta de Pedro talvez seja a pergunta de todos, né? Porque aqui quando fala do Pedro, fala daquele líder que falava, que fazia as perguntas para Jesus em nome de toda a comunidade. Então, na verdade, é uma pergunta que todos nós também devemos fazer para Jesus. E Pedro, ele fala: quantas vezes eu devo perdoar o irmão que me ofendeu, que pecou contra mim? 7 vezes? Imagina assim, irmão, amados, Pedro, ele foi generoso humanamente falando, não foi? Porque será que nós teria até coragem de dizer 7 vezes? Então Pedro, ele falou de uma forma assim, até admirável para as nossas fragilidades humanas. Mas Jesus, ele responde: eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7 quer dizer sempre. Então, o perdão é necessário sempre. E aqui então Jesus conta essa parábola. E essa parábola quer nos ensinar que essa fortuna que fala aqui, tem escrito que diz que é 10.000 talentos, que corresponde a um salário pago a um empregado, a uma pessoa, durante 200 anos. Isso quer dizer, então, se um salário que se paga e vai ter que pagar para pagar esses 10 talentos 200 anos, se torna uma coisa impagável. E o que se pede a 100 moedas para aquele que foi perdoado e não perdoou o outro, corresponde então a 3 salários mínimos. Então, quer dizer, o perdão que nós recebemos de Deus, a misericórdia de Deus, é algo impagável. Mas o que nós vamos perdoar dos nossos irmãos é coisa possível. Só Deus pode ter a misericórdia infinita para nos perdoar. Então, se nós olhar para essa questão numérica, nós vamos ver que Pedro falou 7 vezes, Jesus falou sempre, né? Na nossa própria natureza, nós temos dificuldades de perdoar. Esses 7 vezes, talvez para nós seja uma quantidade muito grande, mas o pedido de Jesus é que nós possamos, então, para conseguir perdoar sempre como Jesus pede, nós precisamos meditar muito e ter uma vida de oração e uma conversão como pede o tempo quaresmal. Porque, por exemplo, se nós olhar, quantas vezes nós já nos confessamos? Isso quer dizer que quantas vezes, amados, na verdade, esse sacramento da confissão, ele precisa, se necessário, né? A igreja fala uma vez por ano, mas muitos momentos da nossa vida a gente cai em alguns fracassos e precisa, para voltar a ter comunhão com Deus, pedir a confissão, esse sacramento belíssimo, né? Então, se nós formos ver quantas vezes nós já pedimos perdão para Deus. E, na verdade, o bom cristão mesmo, ele precisa, todas as noites, fazer esse ato de contrição, né? Confessar a Deus os pecados diários, porque somos fracos, precisamos da misericórdia de Deus. Então, amados, o perdão é algo de fundamental na nossa vida de fé, porque a ausência do perdão, ele tem como a sua característica de gerar na pessoa o ódio pelo outro. E aí se alimenta aquele ódio. Quer dizer, então o perdão
não é reconciliação. Claro que se poder perdoar e reconciliar, muito bom, mas perdoar não é reconciliar. Perdoar é olhar para aquele que errou, que pecou contra você, e você ter compaixão dele. Você ter misericórdia dele, rezar para ele, não ter mais ódio dele, porque quantas pessoas até convivem, porque muitas vezes os traumas, os pecados acontecem dentro de relacionamentos familiares, por exemplo. E aí gera ódio por causa de traição, de separação e tantas coisas assim. E aí muitas vezes a gente mistura esse perdão com reconciliação e tem certas situações que vivemos que não tem como reconciliar, mas tem como perdoar. Então a reconciliação é uma outra história. Por isso muitas pessoas têm dificuldade de relacionar o perdão com a reconciliação, entender o que é uma coisa e outra. Aí entendendo bem o que é uma coisa e outra, vai ficar mais fácil lidar com essa situação, porque Deus pede que nós tenhamos compaixão do companheiro. Quer dizer, essa compaixão é eu me libertar. E aí, se eu tenho dificuldade, então, de perdoar ou de pedir perdão, eu preciso ter uma vida de oração, voltar para Deus, porque Deus sabe perdoar. E se Deus sabe perdoar, é com Ele que eu tenho que aprender. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.